Eu sou Hélio Maldonado e este é o Direito e Eleições. Hoje o nosso tema é o papel dos prefeitos e vereadores. Nosso entrevistado é o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Domingos Taufner. Muito obrigado, conselheiro, pela sua prestigiada presença no nosso programa. Doutor Domingos, este ano nós vamos ter as eleições para prefeito e vereador em todos os nossos 78 municípios do estado. Quais são as funções respectivas do prefeito e do vereador? Primeiro é importante saber que o poder estatal, que é o poder público, ele não está na mão de somente uma pessoa, né? Há uma coisa chamada tripartição de poderes. Então nós temos o poder executivo, que executa, administra, poder legislativo, que legisla e fiscaliza, e também o poder judiciário, que julga os conflitos entre as pessoas ou entre as pessoas e o poder público. E além disso, existem órgãos independentes que também participam da estrutura do poder público, que é o caso do Ministério Público, é o caso do Tribunal de Contas e também da Defensoria Pública. Isso, então, funciona o poder estatal e não fica na mão de uma pessoa. Também há níveis de poderes, pode ser o nível da União, que é o governo federal, o nível estadual e também o nível municipal. Então, no município mesmo, vinculado à lei orgânica do município, que regula isso, vinculado ao orçamento municipal, nós temos o poder executivo e o poder legislativo. O executivo é o prefeito e o legislativo são os vereadores. Mas o que faz um e o que faz outro? Você, cidadão, vai eleger quem vai fazer as leis locais, são os vereadores, e também vai eleger quem vai executar o orçamento municipal, vai administrar a cidade, que é o prefeito. Então, basicamente é isso, que nós temos a função do vereador, e a função da prefeitura, que é a função de administrar, e o vereador de legislar e fiscalizar. Doutor Domingos, nesse momento eleitoral, para a disputa do cargo de prefeito e vice, a gente tem a rigor a formação de coligações, que seriam a reunião de partidos políticos em torno destas candidaturas. Nós não temos já há um bom tempo no Brasil as coligações para a disputa do cargo de vereador. Nada obstante isso, uma vez formadas estas coligações chamadas majoritárias, há um estreitamento do relacionamento dos candidatos com os seus candidatos a vereador. Depois das eleições, como é que se dá a dinâmica desse relacionamento da prefeitura com a Câmara? O primeiro passo é o seguinte: a pessoa pode ser, enquanto vereador, oposição ou situação. Mas o importante é que ele não pode se deixar também levar por uma mera polarização, se ele é situação ou oposição. Ele tem que efetivamente votar as leis de acordo com aquilo que é melhor para a sociedade como um todo. Mas o primeiro embate, sabe qual é? O primeiro termômetro que existe é a eleição para presidente da Câmara. Assim que fecha as urnas, divulga o resultado. Entre a eleição e o dia 1º de janeiro, que é o dia que toma posse, os vereadores tomam posse e elegem o presidente da Câmara, são intensas articulações em torno de quem será o presidente da Câmara. Isso me permite uma parte. Nesse relacionamento institucional, que é interdependente, há uma necessidade que o prefeito ou a prefeita dependa de quórums de aprovação de espécies de lei ordinária, lei complementar, alterações até na Constituição Municipal, que é a lei orgânica. Sim. Então, o prefeito ele vai sempre precisar de um determinado número de voto de vereadores. E feito estas colocações, eu queria saber do senhor como que funciona esta relação entre coelaboração do orçamento público e como que isso limita os gestores eleitos na execução do orçamento público depois das eleições. É importante perceber se um candidato a prefeito ou mesmo a vereador estão fazendo promessas de coisas que são possíveis, né? Muitas vezes em campanhas eleitorais, especialmente os candidatos a prefeito, mas também pode ocorrer com os vereadores, tentam fazer promessas que nem são possíveis, mas como forma de agradar aquele eleitorado. Depois de eleito, tem toda uma sistemática, né, que você tem no âmbito orçamentário, por exemplo, 3 instrumentos importantes. Você tem o plano plurianual,
que é um plano que funciona por 4 anos, é uma lei. Ela é feita no primeiro ano de mandato do prefeito para vigorar nos 3 anos seguintes, mas no primeiro ano do gestor seguinte. Quando o prefeito assume, existe um plano plurianual que já está em vigor, que define os investimentos de longo prazo. Depois, a cada ano, ele tem que fazer uma LDO no primeiro semestre, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a Câmara aprova também, que vai dar as diretrizes para fazer, sim, o orçamento no segundo semestre, que vai vigorar no ano seguinte. Hoje há um instrumento criado há poucos anos atrás, que também é uma não só coparticipação no momento de elaboração da lei de execução orçamentária, mas também uma destinação específica por parte dos membros integrantes das câmaras municipais para a execução de políticas públicas, desse instrumento das emendas impositivas que estão nas mãos dos vereadores e vinculam as políticas públicas a serem executadas por parte dos prefeitos ou prefeitas. Isso aí foi uma questão que surgiu no Congresso Nacional, me parece na época que o Eduardo Cunha foi presidente da Câmara. Então, eles, de certa forma, para empoderar mais os parlamentares, eles acabaram, então, criando a emenda constitucional, possibilitando a criação de emendas impositivas, que antes as emendas dos parlamentares, o Poder Executivo não era obrigado a cumprir. Por um lado, tem um lado bom disso, que dá um certo poder maior ao parlamentar para interferir no orçamento e ter as suas emendas aprovadas e executadas. Mas, por outro, se esse percentual de emendas impositivas for muito alto, ele ingessa o Poder Executivo. E aí o Poder Legislativo acaba assumindo uma função que não é dele, mas a população tem que fiscalizar também a Câmara Municipal, isso é importante, para evitar que a Câmara Municipal também ela abocanhe todo o orçamento municipal. O Legislativo não pode usurpar uma função do Executivo. Doutor Domingos, ainda nesse tema de execução de orçamento público, o senhor bem explicou para os nossos telespectadores que um dos papéis, dos vários papéis de competência da Câmara Municipal é fiscalizar, primeiro coelaborar e depois fiscalizar. Mas para além dessa fiscalização doméstica por parte da Câmara Municipal e seus vereadores, eu queria saber se há outros órgãos também, igual o senhor respondeu na primeira pergunta, se há outros órgãos que promovem esse controle externo das contas de governo e das contas de gestão. Perfeitamente. Quer dizer, o principal órgão é o Tribunal de Contas, que inclusive quando a Câmara Municipal a cada ano julga as contas passadas do prefeito, ela julga a partir de um parecer prévio, elaborado tecnicamente pelo Tribunal de Contas. Então, é o primeiro passo. Mas também nada impede que em outros momentos a Câmara Municipal mande para o Tribunal de Contas denúncias, representações, pedidos de auditoria, para o Tribunal então fiscalizar pontos específicos. E tem também outros órgãos públicos, como por exemplo o Ministério Público, que também fiscaliza. Em cada cidade tem uma promotoria. Então aquelas situações assim, que são mais documentais ou de contas, é mais atribuição do Tribunal de Contas. Mas muitas vezes, por exemplo, tem servidores no local que não trabalham, tem servidores que estão em desvio de função, ou dividindo dinheiro com alguém, ou uma série de irregularidades, que aí é importante o Ministério Público ser noticiado, que o Ministério Público pode ouvir testemunha, pode ter pode ter interceptação telefônica. O Ministério Público tem alguns instrumentos que o Tribunal de Contas não tem. Porque, claro, cada um tem essas atribuições mais específicas. Então, o vereador pode fiscalizar diretamente, mas em alguns momentos acionar outros órgãos, né? Coloquei aqui o Tribunal de Contas e o Ministério Público, mas tem órgãos ambientais, tem os próprios órgãos policiais também, que em alguns momentos fiscalizam diretamente algumas ações. Então, cabe realmente o vereador fiscalizar, ou diretamente, ou ele acionar outros órgãos. Doutor Domingos, eu sei que o senhor tem uma carreira pública muito grande. Quando o senhor fala sobre vereadores, o senhor tem experiência, o senhor já foi vereador no município de Vila Velha, salvo engano, Sim. E para além disso, o senhor também já teve outros cargos públicos, além dessa grande condição de conselheiro do Tribunal de Contas. O senhor foi
membro do Ministério Público de Contas, salvo engano, acho que o senhor foi auditor da Prefeitura de Vitória, da Prefeitura de presidente de autarquia de Vitória. Então, o senhor está há algumas décadas aí lidando com a gestão pública. Há um tempo, tem se percebido aqueles que lidam com a gestão pública de uma mudança na filosofia do Tribunal de Contas. Que o Tribunal de Contas não passou a não ser só um órgão de controle externo, mas também um órgão que principalmente fornece apoio técnico e operacional às prefeituras e câmaras municipais. O senhor poderia explicar melhor essa mudança de filosofia e como que é feito este apoio técnico operacional à gestão pública em geral dos municípios? Perfeitamente. O Tribunal de Contas continua sendo um órgão de controle externo, de fiscalização, essa é a parte principal dele, que julga contas, que emite parecer prévio, que aplica multa, que aplica devolução de valores ao erário quando há essa necessidade, mas também é um órgão que orienta. Nós temos uma escola de contas que dá cursos sobre várias áreas, temos vários momentos, né, de eventos e tudo que o tribunal busca orientar. Temos um núcleo de jurisprudência que reúne toda a nossa jurisprudência e disponibiliza para a sociedade. O tribunal também responde consultas que os prefeitos ou presidentes de autarquia fazem, né, suscitando alguma dúvida de algumas situações que ocorrem. Então, o tribunal busca essa parte orientativa e também busca, na hora do julgamento, ter uma atuação, assim, que é punitiva, mas também ele leva em conta as dificuldades que o gestor atua. Como, por exemplo, nós temos a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz que o julgador, seja ele administrativo, de controle ou judicial, ao julgar ele tem que levar em conta as reais dificuldades do gestor. Isso o Tribunal de Contas tem atuado. E isso, essa forma de agir, tem melhorado muito a administração pública. Até porque a situação fiscal do nosso estado é boa, já é público e notório isso, e dos nossos municípios também é. Puxou, né, os municípios? Puxou, da grande maioria dos municípios. Hoje, o prefeito que foi eleito esse ano e assumiu ano que vem, com certeza não vai encontrar terra arrasada no seu município. Ele pode até não gostar de um antecessor, ser adversário político, isso é normal na política, que as pessoas disputem. O tribunal tem há muito tempo fiscalizado, especialmente o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pune o prefeito que sai e deixa dívida. Então ele não pode, só pode deixar aquelas dívidas que a Câmara autorizar de longo prazo. Existe todo um critério para isso. Mas quando ele deixa, por exemplo, um contrato em andamento, que ele começou, ele tem que deixar o dinheiro para pagar. Porque era muito comum o prefeito começar uma obra e não ter o dinheiro para prosseguir. Ele começava no final de mandato, depois culpava o sucessor de não ter continuado, não tinha recursos para isso. Então, por isso que tem um plano plurianual para respeitar as obras de longo prazo. Há toda uma questão, e o tribunal tem fiscalizado isso. Então, tem levado que no nosso estado, os municípios, em sua maioria, estão com uma boa gestão fiscal. Conselheiro Domingos, eu quero agradecer a sua valiosa participação ao nosso programa e os esclarecimentos que o senhor prestou aos nossos telespectadores. E agradecer também à nossa audiência e lembrar da transmissão no nosso programa toda segunda-feira à noite. Muito obrigado. Obrigado aí, doutor Hélio. Estamos aqui à disposição e foi graças esse tempo todo meu de atuação na gestão pública. Já são, agora nesse ano eu completo 43 anos como servidor público, fui servidor federal, municipal e agora estadual. Então eu tive condição de participar não dos vários poderes somente, mas das várias esferas, né? E que nos levou, inclusive, a lançar o livro chamado Manual do Candidato da Candidata a Vereador e Vereadora, um livro que foi lançado a primeira edição no ano 2000, a segunda edição 2020, agora a terceira edição, que é um livro de linguagem simples que visa orientar um pouco a sociedade, como funciona a Câmara, como funciona a Prefeitura e também como funcionam as eleições tão importantes para o Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado. Nosso programa chegou ao fim. Fica aqui o convite para acompanhar o mesmo novamente na próxima semana, bem como assistir nas nossas redes sociais a qualquer momento.